Um olá todo especial a você, nosso amigo e companheiro aqui da Rede Século XXI. É o programa Igreja Presente chegando para você de todo o nosso Brasil. Hoje, de uma maneira muito especial, aqui na região episcopal da Lapa, dentro da Arquidiocese de São Paulo, para você que está em todo o nosso Brasil, que às vezes não conhece muito bem a Arquidiocese, o bairro da Lapa é um bairro muito conhecido aqui e existe a região episcopal dentro dessa Arquidiocese. Dom Júlio, que é bispo auxiliar dessa Arquidiocese de São Paulo, responsável pela região, como eu disse, da Lapa, está aqui excepcionalmente no lugar de Dom Odilo, porque Dom Odilo está lá nas conclusões do Sínodo para a Família, Dom Júlio. Então eu quero agradecer pelo senhor estar aqui conosco no dia de hoje, no lugar de Dom Odilo, falando sobre o Sínodo da Família e falando também sobre a região da Lapa. Muito obrigado por nos receber aqui. Muito obrigado pela presença de vocês também, pela oportunidade desta entrevista. Isso. Dom Júlio, antes de a gente começar a falar do Sínodo das famílias, para o povo que está em casa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa região da Arquidiocese de São Paulo, da região Lapa, porque as pessoas em São Paulo às vezes podem escutar, e as regiões do Brasil podem escutar um pouco mais sobre a Lapa, mas não conhecem muito essa região episcopal. É uma região muito grande, que dá muito trabalho para o senhor? Bom, trabalho sempre dá, não é uma coisa negativa, trabalho é bom. Afinal de contas, o trabalho é pelo reino, pelo evangelho, por Jesus Cristo. Então, quanto mais trabalho tiver nesse sentido, melhor, né? A região Lapa, a região episcopal Lapa, é uma das regiões episcopais da Arquidiocese de São Paulo. A Arquidiocese é, de fato, muito grande, muito populosa. Então, ela tem 5 regiões episcopais e uma delas é a região episcopal Lapa. A região episcopal Lapa tem mais ou menos 500 mil habitantes, são 35 paróquias, aproximadamente 70 padres, dentre religiosos e diocesanos. Algumas coisas que podemos destacar nesta região, né, que de fato é uma região onde tem, de fato, pessoas muito pobres, mas também gente de alto nível, economicamente falando, né? Na nossa região episcopal está presente o CEAGESP, né, o grande distribuidor de hortifruti granjeiros. Está também a cidade universitária, a USP. Temos também uma parte do Pico do Jaraguá, que é o ponto mais alto de São Paulo. E tem também uma tribo indígena, uma tribo urbana aqui na nossa região episcopal, além de todo o povo de Deus que está aqui presente. Dom Júlio, mas índios aqui em São Paulo? Tem tribos indígenas em São Paulo, não só uma, são várias. Eu não sei dizer quantas, né? Mas somente aqui na nossa região episcopal deve ter mais ou menos uns 800 indígenas, né? E em outros bairros aqui também da cidade de São Paulo tem também outras tribos indígenas. Então, que bom saber, Dom Júlio, que tantas culturas, tantos povos aqui nessa cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade não só megalópole, mas é uma cidade mundo. O mundo está presente em São Paulo. Vamos passar para o Sínodo da Família, Dom Júlio, porque estamos no final, na conclusão desse Sínodo para a Família, não é? E a gente percebe que muitos brasileiros, muitos católicos escutaram tanto sobre o Sínodo, mas eu ainda me pergunto, até para quem está em casa, né? Você tem ideia, tem a dimensão, mesmo falando, a gente comentando sobre o Sínodo, qual o significado, do porquê aconteceu esse Sínodo? Por que, Dom Júlio? É bom falar para o povo que está em casa. Bom, o Sínodo ele é convocado, né, para ajudar o Papa também, né, no seu ministério petrino. Ele é o pastor supremo da Igreja, mas ele faz isso ouvindo também a Igreja. Então, o Sínodo é um acontecimento, um evento importante da Igreja, naquilo que se refere à colegialidade, né? Todos os bispos ajudam o Papa também, auxiliam o Papa na condução da Igreja. E o Sínodo é um momento exatamente para poder falar e escutar. O Papa Francisco exortou, né, os bispos a falarem com serenidade e escutarem com humildade, aquilo que ele também próprio faz, né? Então todos têm oportunidade de falar. A todos é concedida a palavra e eles podem falar livremente, abertamente de todos os assuntos referentes ao tema, né, da missão e da vocação da família no mundo contemporâneo e na Igreja. E todos também fazem um exercício importante de escutar, porque se trata de diálogo. Para a gente dialogar, a gente precisa falar, mas também a gente precisa escutar.
E o terceiro aspecto é que o sínodo é também um exercício de discernimento espiritual comunitário. O que é isto? Eles se reúnem para ouvir o que o Espírito diz. Então, mais ainda a necessidade de escutar com humildade, porque ali a gente não vai ficar defendendo posições, interesses pessoais. No sínodo, os bispos procuram ouvir aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o Espírito que diz para a igreja no dia de hoje. É isso que eu acho interessante você comentar, a questão dos interesses, das vontades, porque às vezes o povo que está em casa, às vezes escuta por aí que existe um grupo e existe um outro grupo que pressiona esse grupo e o senhor entendeu onde eu quero chegar? E não é por aí a história, né, Dom Júlio? Não existem grupos pressionando o Santo Padre, existem todo o colegiado, existem todos os cardeais, os bispos e os convidados que estão lá pensando na família, em como trabalhar e ajudar a família. Exato, o ponto de referência é sempre esse. O que Deus fala para a gente e aquilo que Ele nos fala, a gente procura realizar. Né? A gente não deve pensar que o sínodo seja um parlamento onde as pessoas vão lá para defender alguns interesses e depois tem também seus grupos de apoio, seus lobbies, a pressão, os acordos, as negociatas. Né? Não, o sínodo não tem esta dinâmica, não segue esta lógica. É lógico, né, que as discussões elas são abertas e todos têm liberdade total, né, de expor as suas convicções, aquilo que, segundo a sua consciência, também é a vontade de Deus. E as discussões, às vezes, são apaixonadas, são acaloradas, não é? Isso a gente tem em casa, por que a gente não pode ter num sínodo, não é? Mas tudo isso com o objetivo de a gente buscar aquilo que é a verdade, né? Aquilo que é da vontade de Deus e daquilo que é o caminho que o Espírito aponta para a igreja. Então, sempre tem, de fato, discussões, existem debates, existem divergências de opinião, mas sempre tem também um grande desejo, né, de comunhão. Não podemos confundir pluralismo com tradição, né? Há um pluralismo de posições, mas é um pluralismo que a gente procura fazer com que seja um pluralismo convergente. E o Evangelho da Família? Pois é, o Evangelho da Família é exatamente, eu acho que, não só do sínodo, né, mas de toda a igreja. A igreja, com este sínodo, acho que deve se engajar de modo mais decisivo para anunciar o Evangelho da Família. A família não é só problema, tem problemas. A família não é só um desafios. Sim, claro, nos tempos atuais não é fácil também viver em família, mas a família ela é principalmente uma possibilidade de uma autêntica felicidade. Né? O próprio Jesus, Verbo de Deus encarnado, ele quis viver numa família, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Só neste fato já temos, né, uma mensagem poderosa, né, deste Evangelho da Família. A família não deve ser encarada somente como um peso e como um problema. A família é o que de mais precioso a gente tem. Se a gente perder a família, não tem mais nada depois dela. Né? A igreja e a sociedade vão ser aquilo que é a família. Tanto que a igreja está muito preocupada com a juventude, com a preparação para o casamento, preparação para a família que vai começar. A igreja tocou muito nesse assunto no sínodo. Então, este é um dos temas importantes do sínodo. Né? Foi exatamente isso, a questão da preparação, né? para o casamento e também a formação para a vida em família, a vida matrimonial. Foi detectado também, né, constatado, acho que isso é uma constatação evidente, que há uma tendência, né, há um certo desencanto, uma certa desesperança em relação ao matrimônio, o casamento e a família. Então, este sínodo é um momento oportuno também para a gente mobilizar, né, os cristãos, os católicos, né, a também encorajar os jovens, né, a essa decisão. O jovem é sempre generoso, né? E ele sempre gosta dos desafios. Eu acho que
a família, né, é um desafio e é também uma forma muito bonita de exercer essa generosidade e o idealismo que é próprio da juventude. A Jornada Mundial da Juventude ajudou muito a fazer com que o jovem se estimulasse pela missão, pelo trabalho diante da igreja. Existem outras maneiras, Dom Júlio, para fazer com que essa juventude de hoje se engaje melhor, vá atrás da preparação para o casamento para poder formar uma boa família? Sim, eu acho que eu acho que a primeira coisa, né, em relação à juventude é que a gente possa apresentar para eles modelos concretos, né, de vida matrimonial e vida familiar. Isso, por isso, é tão importante o testemunho, né, das famílias e dos casados. Né? Existem problemas, é verdade, existem casamentos fracassados, infelizmente existem, mas há também, né, famílias que dão testemunho, né, de vida familiar, de verdadeira, de autêntica felicidade. Não é a felicidade romântica, é a felicidade que a gente imagina, não, é a felicidade autêntica da realidade, com todos os problemas, dificuldades, angústias. Mas é um modelo que a gente pode propor, né, para os nossos jovens, né, para a juventude. Então, primeiramente isso, acho que o testemunho. E depois também falar mais, né, pregar mais, sim, anunciar mais, sim, o evangelho da família. Dom Júlio, a gente está chegando agora na conclusão do sínodo. Daqui para frente, o que o Santo Padre vai fazer? Então, os padres sinodais entregam para o Santo Padre, né, um documento que sintetiza, que relata, né, os resultados, os frutos, né, das discussões, deste grande ouvir, né, e esse exercício de discernimento espiritual eclesial. Entregam para o Santo Padre, então, as conclusões. E o Santo Padre, os padres sinodais têm pedido, muitos de fato já pediram isso, que o Santo Padre possa depois também dizer uma palavra a toda a Igreja, né, católica, através de uma exortação apostólica. Né? Então, a exortação apostólica é sempre o documento que se segue, né, aos resultados, né, que ele recebe de um sínodo. Muito bem. Dom Júlio, eu quero agradecer muito esse contato que o senhor teve com a TV Século XXI, com o povo do Brasil. Eu queria uma palavrinha, nós estamos menos de um minuto para encerrar o programa, mas assim, uma palavra do senhor para o povo do Brasil e a bênção para todos nós para encerrarmos o programa no dia de hoje. Tá certo, eu gostaria de encorajar, né, a todas as nossas famílias cristãs, né, vale a pena, né, viver a vida em família. A família é uma escola de alteridade, de gratuidade, é na família que nós aprendemos aquilo que é fundamental na nossa vida, é aquilo que nos orienta para o resto da vida. Quem é que de nós, né, não é grato, né, por aquilo que a gente recebeu da família? Não só a vida, muito daquilo que nós somos e temos, nós devemos, né, às nossas famílias. Gostaria então de dar agora a bênção. Deus é caridade e quem permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.